Parte 1. Capítulo 3. Da criação. Formação dos mundos. O universo abrange todos os mundos visíveis e invisíveis, seres animados e inanimados, astros que se movem no espaço e fluidos que o preenchem. De 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade, assim como Deus? É certo que não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse desde sempre, não seria obra de Deus. Segundo a razão, o universo não pode ser autogerado nem obra do acaso. Logo, é criação de Deus. 38. Como criou Deus o universo? Diria que foi pela sua vontade. Gênesis 1:3 diz: Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Os mundos se formam pela condensação da matéria dispersa no espaço. 40. Serão os cometas um início de condensação da matéria? Mundos em formação? Sim, isso está correto, mas é absurdo acreditar em sua influência. Todos os corpos celestes influenciam certos fenômenos físicos. 41. Pode um mundo formado desaparecer e disseminar a matéria que o compõe no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. 42. Podemos conhecer o tempo que dura a formação dos mundos como a Terra? Nada posso dizer, pois só o Criador o sabe. Quem pretende conhecê-lo é insensato. Formação dos seres vivos. 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Não começo. Tudo era caos. Gradualmente, cada coisa tomou seu lugar. Então, surgiram os seres vivos adequados ao estado do globo. 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes prontos para se desenvolver. Os princípios orgânicos se uniram quando cessou a força que os separava e formaram os germes de todos os seres vivos. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam em estado fluido no espaço, entre os espíritos, ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para começarem uma nova existência. A química mostra moléculas de corpos inorgânicos se unindo para formar cristais com regularidade. Uma pequena perturbação impede a reunião dos elementos. Por que isso não aconteceria com os elementos orgânicos? Germes de plantas e animais permanecem inativos até que as condições adequadas se apresentem. Por que a formação dos seres vivos não poderia ocorrer assim desde a origem da Terra? A ideia de que essa formação diminui a grandeza de Deus não faz sentido. Ela reflete melhor sua capacidade de exercer poder sobre os mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais. Deus mantém seus mistérios e limites à nossa investigação. 46. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Os tecidos do corpo humano e dos animais contêm germes de vermes que só precisam da fermentação para se desenvolver. 47. A espécie humana estava entre os elementos orgânicos no globo? Sim, e apareceu no momento certo. Isso dá margem a dizer que o homem se formou do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos, por que não surgem homens espontaneamente, como no início dos tempos? Os segredos da criação estão com Deus. Contudo, os homens, espalhados pela terra, absorveram os elementos necessários para sua formação e transmitiram de acordo com as leis da reprodução. Povoamento da Terra. Adão. 50. A espécie humana começou com um único homem? Não. O Adão a quem chamais não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão?
cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem conhecido como Adão sobreviveu a cataclismos em uma região, sendo o tronco de uma das raças que habitam o planeta. As leis da natureza mostram que os avanços da humanidade ocorreram muito antes de Cristo, e não apenas em alguns séculos. Muitos veem Adão como um mito que representa as primeiras eras do mundo. Diversidade das raças humanas. 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. É como dois filhos da mesma mãe, educados de formas diferentes que se tornam distintos moralmente. 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas diferentes, o que contribui para a diversidade das raças. Com a dispersão, novas associações formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Não, todos são da mesma família. As várias variedades de um mesmo fruto não deixam de ser uma só espécie. 54. Pelo fato de a espécie humana não proceder de um só indivíduo, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, pois são animados pelo mesmo Espírito e buscam o mesmo fim. Não deveis tomar as palavras apenas em seu sentido literal. Pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem não é o primeiro em inteligência, bondade ou perfeição. Alguns creem que só este pequeno globo abriga seres racionais, demonstrando orgulho e vaidade. Deus habitou os mundos com seres vivos, contribuindo para o plano da providência. Acreditar que somente existem seres vivos na Terra duvida da sabedoria divina. A Terra não tem nenhuma característica que sugira ser o único planeta habitado. 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, elas são diferentes. 57. Se a constituição dos mundos não é única, seus habitantes serão diferentes também? Sem dúvida, assim como peixes vivem na água e pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol estão sem luz e calor, porque o Sol aparece como uma estrela? Pensais que não existem outras fontes de luz e calor? A eletricidade, em certos mundos, pode ser mais abundante e desempenha um papel importante. A condição de existência dos seres que habitam diferentes mundos deve adaptar-se ao seu meio. Se nunca tivéssemos visto peixes, não acreditaríamos em seres que vivem na água. O mesmo pode ocorrer em outros mundos com elementos desconhecidos. Encontramos na Terra longas noites iluminadas por auroras boreais. Não é impossível que em outros mundos a eletricidade desempenhe funções que não conhecemos. Assim, esses mundos podem ter suas próprias fontes de luz e calor. Considerações e concordâncias bíblicas sobre a criação. 59. Os povos têm ideias diferentes sobre a criação conforme suas compreensões. A ciência, com base na razão, reconhece a inverossimilhança de algumas teorias. A opinião dos espíritos confirma o que muitos pensadores já acreditavam? A objeção à nova teoria é a contradição com textos sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que a contradição é mais aparente, decorrendo da interpretação excessivamente literal de expressões, muitas vezes alegóricas. O relato bíblico de Adão como origem exclusiva da humanidade não é o único que as crenças religiosas tiveram de revisar. O movimento da Terra foi uma ideia inicialmente contrária às Escrituras, mas hoje se aceita que a Terra gira, inquestionavelmente. A Bíblia menciona que o mundo foi criado em 6 dias há cerca de 4.000 anos. No entanto, a ciência prova o contrário. A formação do planeta está escrita nos fósseis, indicando que os 6 dias representam longos períodos. Isso não é apenas uma opinião, é um fato tão evidente quanto o movimento da Terra. E a teologia deve reconhecê-lo,
demonstrando que interpretar literalmente essas passagens leva ao erro. Dever-se-ia concluir que a Bíblia está errada. Não. A conclusão é que as interpretações foram equivocadas. A ciência revelou a ordem em que surgiram os seres vivos na Terra, conforme a narrativa de Gênesis, mas, em vez de acontecer milagrosamente em horas, foi através das leis da natureza ao longo de milhões de anos. Isso diminui a grandeza de Deus? De forma alguma. É uma ideia mesquinha pensar que ele não é onipotente nas leis eternas que estabeleceu. A ciência não diminui a obra divina, mas a mostra de maneira mais grandiosa e conforme nossa percepção do poder divino. Assim como Moisés, a ciência posiciona o homem no final da cadeia da criação. No entanto, Moisés indica que o dilúvio universal ocorreu em 16.547 da formação do mundo, enquanto a geologia identifica grandes cataclismos anteriores ao surgimento do homem, pois não há vestígios de sua presença nas camadas primitivas. Por outro lado, isso não significa que seja impossível. Muitas descobertas podem confirmar isso a qualquer momento. Pode-se comprovar que a presença da raça humana é anterior à contada em textos bíblicos, considerando a possibilidade de que o cataclismo de Noé não tenha sido o mesmo que os eventos geológicos. O tempo necessário para formar camadas fósseis é muito longo para se confundir, e caso apareçam vestígios humanos antes dos grandes cataclismos, isso provará que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na história antiga. Custará aceitar que, como no caso do movimento da Terra e os períodos de criação, a evidência prevaleça sobre as teorias. Ainda é hipotética a existência do homem antes do dilúvio geológico. Contudo, se admitirmos que o homem surgiu 4.000 anos antes de Cristo e que, 1.650 anos depois, todos foram destruídos, exceto uma família, fica claro que a população da Terra data de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta de 1700 a.C., encontraram um país muito povoado e avançado em civilização. A história mostra que, nesse tempo, as Índias e outros lugares já estavam desenvolvidos, independente da cronologia de certos povos que remonta a épocas mais remotas. Seria necessário que de 2.300 a 1.700 a.C., em 600 anos, a descendência de um único homem povoasse todos os grandes países conhecidos e que, nesse curto período, atingisse um alto nível intelectual, o que contradiz as leis da antropologia. A diversidade das raças corrobora essa opinião. O clima e os hábitos alteram o caráter físico. Conhecemos seus limites. O exame fisiológico revela que diferenças constitucionais mais profundas existem entre algumas raças, além das influências climáticas. O cruzamento de raças gera tipos intermediários, mas não cria novas raças, apenas produz variedades. Para que ocorra cruzamento, é preciso que existam raças distintas. Como então justificar a existência delas, se afirmamos que têm uma origem comum e recente? É difícil conceber que, em poucos séculos, descendentes de Noé se transformassem na raça etíope, por exemplo. Essa metamorfose é tão inadmissível quanto a ideia de uma origem comum entre o lobo e o cordeiro, entre o elefante e o pulgão, ou entre o pássaro e o peixe. A evidência dos fatos é inegável. Por isso, faz sentido considerar que a existência do homem é anterior à suposta origem, que existem origens diversas, que Adão, ao viver há 6.000 anos, poderia ter povoado uma região desabitada, que o dilúvio de Noé foi um cataclismo parcial confundido com eventos geológicos, e, finalmente, considerarmos a linguagem simbólica comum em textos orientais que encontramos nas escrituras sagradas de várias culturas. Isso ilustra quão prudente é não rejeitar inconsequentemente doutrinas que podem, em algum ponto, desmentir aqueles que o fazem.
As ideias religiosas, longe de perderem valor, se enriquecem ao acompanhar a ciência, sendo a única maneira de não permanecer vulneráveis ao ceticismo.